ficar todo mundo emocionado. Elas foram embora, entendeu? Deixaram a gente, aí por isso que eu estou emocionada. Então, eu vou tentar ser rapidinha. Eu fiquei pensando o que é que eu poderia trazer, né? Eu acho que falar assim, com tanta gente é sempre difícil para alguns, mas eu fiquei pensando o que é que eu poderia trazer para a gente compartilhar, para a gente, vocês estão chegando agora, imagino também que vocês tenham algumas experiências, alguns já passaram por algumas experiências, mas eu pensei assim, falar sobre o cuidado de uma forma muito rápida, mas pensar também o que é o cuidado. Eu vou partir das minhas experiências no Corra, né? Eu estive na rua, imagino que vocês também estarão na rua, fazendo essas atividades, né? Principalmente em espaços que possam ter cenas de uso, que é quando os sujeitos se reúnem para fazer uso coletivo da substância psicoativa. E também vou falar da minha passagem pela VAC. O que é a VAC? É a Vara de Audiência de Custódia, vinculada ao Tribunal de Justiça, onde a gente acolhe pessoas que passam pela audiência de custódia, custodiados pelo Estado, mas também os familiares, enfim. Mas vou começar falando do Corra como ponto de cuidado, né? E aí o Corra está como ponto de cuidado em Salvador, inicia em Salvador, mas agora, né, se expande para outros municípios, outras cidades. Mas o que é isso, né? Porque parece muito genérico, parece muito raso a gente falar disso, mas cuidado, até pelos estudos que tenho feito a partir da minha experiência do Corra, é algo que a gente se preocupa e se ocupa com o outro, né? Vem também de um autor chamado Luiz Cláudio Figueiredo, que ele vai dizer que é um pouco assim, do quanto a gente se interessa pelo outro, do quanto a gente se preocupa, do quanto a gente se ocupa, porque isso também parte de uma condição ética nossa, de fato estar ali interessado pela história do outro, pelo sujeito. Quem é esse sujeito com quem eu me encontro? Seja na rua, seja na VAC, seja no hospital, seja, enfim, na unidade de acolhimento institucional, porque vocês vão rodar muito por esses espaços. Então, é um pouco por aí, né, que eu iniciaria, pensando que o Corra é esse grande ponto de cuidado que passa por uma intersecção com a garantia de direitos, com acesso e garantia de direitos, né? A gente vai pensar esse encontro com o outro, Rafa vai falar um pouco da escuta qualificada, eu nem vou entrar nisso, mas é uma clínica que é eu me ocupar do outro, escutar o outro e fazer com ele essa andança pelos territórios, pelos espaços onde ele está, porque é cada um, né? Eu vou me encontrar com o outro, eu vou vincular com o outro e eu vou pensar com ele uma construção, uma trajetória de cuidado onde ele estiver. Seja na casa da família dele, seja no presídio, seja na rua, seja, enfim, no hospital. Então, passa um pouco por aí, né? O Corra é esse ponto de cuidado, onde eu vou pensar com esse outro estratégias possíveis para que ele possa construir para ele, enfim, o que ele quiser. E não necessariamente, claro, a gente está amparado por várias políticas, e aí eu acho que a gente sabe que a gente está amparado pela política de redução de danos, na RAPS, enfim, a gente parte desse princípio para a gente pensar esse cuidado com o outro. E aí, partindo dessa perspectiva do que é o cuidado, do quanto eu me ocupo e me preocupo com esse outro que eu encontro, porque é uma clínica do encontro, a gente pode pensar, por exemplo, que a gente vai sair na rua com uma equipe multiprofissional. Não só sou eu a psicóloga, é assistente social, é o educador jurídico, é o arte educador, é o redutor de danos, tentando encontrar e conversar com essas pessoas em cenas de uso. E como é que eu faço esse encontro, né? Como é que eu falo com esse sujeito que está fazendo uso do crack, que está fazendo uso de alguma outra substância. Sempre muito respeitoso, mas às vezes só de você perguntar o nome da pessoa, só de você depois voltar, perguntar de novo e lembrar, isso tem um efeito para ele muito subjetivo, né? Então, isso vincula. Isso já não só vincula, como você vai construir com ele toda uma trajetória de cuidado também. Então, é assim que a gente vai tentando trabalhar na multiprofissionalidade, de forma multidisciplinar, e vai pensando com ele estratégias a partir do que ele traz. Então, em cenas de uso, cenas que as pessoas se reúnem para fazer, que foi por onde eu passei aqui em Salvador, você vai aos poucos, é um trabalho que a gente diz de formiguinha, né? Você encontra, você oferece uma água, um insumo, que vocês certamente terão, uma camisinha, enfim. E isso também é parte da vinculação. Para além disso, a gente vai pensando com ele aquilo que ele demanda a partir das políticas públicas, porque é uma clínica também da articulação de rede. A gente precisa dialogar com ele, escutando esse sujeito, aí Rafa vai se ocupar disso,
mas a gente também vai pensar nessa rede de cuidados. A gente precisa ir com ele, muitas vezes, para fazer um CAD único, para ir numa consulta, para levar no consultório na rua. E isso não é tutelar o outro, isso é, com o outro, construir com ele projetos de vida. E aí tem sempre essa discussão, né? O que a gente está fazendo mesmo? A gente está numa clínica muito precisa, muito difícil às vezes, que nos mobiliza, nos afeta, por isso a gente tem supervisão clínica também para falar daquilo que nos atravessa, tentando construir com ele outras possibilidades, outros caminhos possíveis, né? Que é o lema do Corra. E é isso mesmo, na medida em que ele deseja, na medida em que ele quer, na medida em que ele nos diz o que ele demanda também da gente, e pensando sobretudo nessa rede. A gente precisa trabalhar em rede, a gente não faz nada sozinho, a gente faz com assistente social, a gente faz com redutor de danos, a gente faz com o profissional do consultório na rua, a gente faz com o profissional da defensoria pública. Claro que cada município provavelmente tem suas diferenças, né? Mas é um pouco assim, qual é a inventividade que a gente vai ter quando a gente encontrar com esse sujeito, se ocupar dele, se interessar por ele, para pensar com ele algumas estratégias. Talvez ele não queira fazer nada disso, talvez ele queira continuar por muitos meses fazendo uso da substância, mas tudo bem também. O que a gente não pode é deixar de se ocupar desse sujeito. É chegar, é conversar, é vincular na medida do que for possível. E aí eu estou pensando aí na rua, né, nas cenas de uso, nos territórios em que a gente caminhou, aqui no comércio, Pelourinho, enfim. Tem cenas de uso importantes ali no Pela Pouco. Mas quando a gente vai para o setor da justiça, eu não sei a lei, Jéssica, né, como é que vai ser isso nos outros territórios, mas é importante também, porque são pessoas em situação de rua. As pessoas em situação de rua passam muito pelas audiências de custódia, são presas, muitas vezes, e aí são cenas muito difíceis, porque são sujeitos muito violados e violentados, né? Então, como é que a gente também faz cuidado com esse sujeito algemado dentro de uma audiência de custódia ou dentro de uma custódia, submetido ao poder policial, enfim. Eu acho que é um ponto também para a gente pensar, e pensar assim, que onde esse sujeito estiver, a gente precisa estar com ele. Não é, mais uma vez, tutelar, mas a gente precisa pensar como eu posso escutar esse sujeito dentro de uma audiência de custódia, que é quando o sujeito é preso em flagrante por um crime que ele cometeu e precisa passar por uma audiência para falar a sua versão dos fatos, né? E diante disso, o Corra, ele vai pensar com esse sujeito algumas outras estratégias, se ele sai da audiência de custódia com algum tipo de consequência, né? Depois a lei, que é educadora jurídica, pode falar melhor. Mas, quer dizer, não, já foi. Mas a gente pode pensar algumas estratégias com ele, se ele é solto, se ele vai responder ao processo criminalmente, mas fazer esse encontro com esse sujeito num espaço de justiça também é muito difícil. E aí como é que você pensa com ele esse cuidado? Porque a rua, aí vamos para a diferença. Apesar de todas as questões que a rua apresenta, a gente está em liberdade. A gente trabalha com o sujeito em liberdade, a gente trabalha com o sujeito que está ali, enfim, minimamente fazendo as escolhas. Claro que tem uma força aí do Estado, né, que mata essas pessoas, mas você trabalhar com esse sujeito algemado, sob júdice, né, do Estado, é muito mais difícil. E como é que você inventa estratégias para se aproximar, para vincular, quando ele não é liberado ou quando ele tem a prisão preventiva decretada? Aí ele vai para o presídio. Como é que a gente inventa o cuidado do Corra dentro do presídio? Eu acho que é um outro braço também. Claro, não é todo mundo que vai, não é todo mundo que... Enfim, a gente pensar, porque é isso, né? É a partir daquele encontro, é com cada um que a gente vai pensar ali essas estratégias. Então, assim, eu acho que, tentando finalizar, não sei se já deu tempo, mas é assim, no cada um desses encontros que vocês vão ter, eu não sei como é a configuração de cada município, né? Mas na sede de vocês, na rua, onde quer que esse sujeito esteja, como você vai pensar com ele algumas estratégias de garantia de direitos, mas de escutar esse sujeito, entender o que ele demanda da gente, acesso à justiça, de acesso às questões sociais, de fazer um CAD único, de ter um Bolsa Família, de ir para uma consulta médica. O que esse sujeito me demanda? O que esse sujeito me pede? Claro, a gente não pode fazer por ele, né? A gente tem que fazer com ele, na medida que ele pede, mas onde ele estiver, a gente precisa entender o que a gente vai fazer, a gente precisa acompanhar, a gente precisa vincular.
E aí, eu acho que tem um ponto que eu já vou finalizar, que passa também pela escuta, passa pelo nosso trabalho no Corra, que é assim, o afeto, né? Então, corra pro abraço. O abraço não é só, enfim, um pai para enfeite, mas é uma clínica do afeto, não é um afeto só piegas, não, assim, né? De, eu gosto dessa pessoa, não. Afeto de afetar, de transformar, de estar junto, de estar presente. Então, eu acho que é um ponto, assim, para a gente refletir, no sentido de que a gente precisa vincular, a gente precisa se afetar e a gente precisa transformar, porque isso a gente consegue fazer. É muito difícil, é uma clínica muito, é um trabalho, né? É um cuidado muito devagar, mas é um trabalho muito transformador, né? Então, para a gente e para o outro. Então, como é que a gente faz isso? É muito difícil, mas é também possível, na medida em que a gente investe, que a gente se ocupa, que a gente se preocupa nessa concepção de cuidado mesmo com o outro. Acho que é isso. A gente pode dialogar depois.